Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 61. Salmo 61. Amém, queridos? Salmo 61. Eu quero convidá-los a nós lermos juntos o Salmo. Amém? Podemos? São 8 versículos somente. Repetição é uma grande arma pedagógica que nos ajuda a guardar, memorizar melhor. E é muito bom, também saudável, ler a palavra de Deus. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Ouve, ó Deus, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Podem sentar-se, meus queridos. Um dos salmos de Davi, entre os 73, uma oração no momento difícil que Davi passava, um salmo que, quando nós lemos aí no verso 4, aqui na minha Bíblia, tem um vocábulo, entre aspas, que diz Selá. Na música, bem provável que seria um instante de pausa ou um interlúdio na mudança de um acompanhamento musical. E aqui nós podemos dizer que é um instante de reflexão em que momentaneamente Davi para de escrever ou orar naquela condição que ele orava e automaticamente é mudada toda a sua forma de expressão, que também é uma das grandes características de Davi, tinha sido ouvida. Em toda a extensão de Salmos, um dos livros poéticos, nós somos movimentados nas nossas emoções, principalmente. Isto é muito bom, é salutar, porque cura, liberta, renova, fortalece, traz em algum instante reconhecimento de uma possível falha e a necessidade de mudança, e automaticamente esta transformação, porque as emoções se afloram. É muito interessante nós lermos o livro de Salmos, termos também estas orações para nós fazermos, nunca como algo místico ou como uma regra, porque o nosso Jesus mesmo nos diz sobre as muitas repetições que podem, com todo respeito à possibilidade de um irmão nosso estar aqui, mas pode virar uma reza, que é uma coisa repetitiva, sem um conteúdo definitivo, em algum momento sem uma motivação, ou extraída dos lábios, e não propriamente do coração. Mas é muito bom e seria excelente se nós lêssemos um salmo de manhã. A nossa vida iria mudar, principalmente se lêssemos o 119, porque ele tem 176 versículos. Isso acalmaria o nosso dia. E como ele é um acróstico que fala sobre a palavra de Deus,
seria algo mais extraordinário ainda, mas isso é só para descontrair. Muitos dos salmos de Davi, eles foram escritos em momentos específicos. E, pasme, os mais bonitos foram os que ele extraiu de instantes de amarguras, decepções, perseguições, angústias, e os 51, que para mim é um dos mais lindos salmos do livro, ele tirou daquele instante dos piores da sua vida, eu quero dizer que tenha sido o pior, em que ele é advertido pelo profeta Natã, porque tinha adulterado e assassinado o esposo da mulher com a qual ele adulterou, e subestimou a capacidade do Espírito de Deus, inclusive sentenciando-se a si mesmo, porque o profeta veio através de uma parábola, de uma metáfora, de uma analogia, de um caso, trazer a ele os fatos acontecidos, e ele não admitiu que aquilo poderia acontecer, mas ele julgou os outros. Quando o profeta o enfrentou, ele caiu em si, ele gritou por misericórdia, pediu a Deus para que criasse dentro dele um milagre, um espírito novo e da sua história de vida. O 20, antes de sair para a batalha, ele disse: olha, o Senhor te ouça no dia do nome do Senhor, e no nome do Senhor nós voltaremos e levantaremos o estandarte da vitória. E o 21 é alusivo a este momento. Ele diz: o rei se alegra e exulta no nome do Senhor, porque o Senhor concedeu a ele vitória. Grandes marcas na história de Davi nos deixou exemplos e verdadeiros salmos que nos motiva a termos fé no Senhor. Este 61, Davi escreve e manda enviar para o regente da orquestra, para que fosse transformado no momento do culto até num louvor. E eu tenho um louvor antigo da minha época que fala, e foi extraído deste salmo aqui, que os vencedores por Cristo adoravam ao Senhor com ele, mostrando que Deus é o nosso refúgio nos momentos difíceis. Mas propriamente nós não sabemos qual foi o instante que Davi passou para compor este salmo aqui. A vida de Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, escolhido, até Davi, uma história extraordinária do povo de Deus. Homens que marcaram época. Após Davi, uma história bem mais forte, e que traz de forma bem mais explícita o projeto de Deus através de Jesus Cristo, de vida, e pudéssemos com isso nos mantermos mais firmes diante do Senhor. Então nós não sabemos em qual instante Davi passou por alguma perseguição para extrair de dentro dele um salmo desse. Davi foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Quando Samuel chegou à casa do seu pai para ungir o rei que Deus havia escolhido, e pasme, Saul reinava em Israel, são as formas maravilhosas de Deus agir, incompreendidas aos olhos humanos, mas que são totalmente maravilhosas e trazem o caminho do Senhor elaborado detalhadamente, inclusive para o tempo futuro, porque Deus trabalha a longo prazo. Nem mesmo seu próprio pai preocupou-se tanto em tê-lo ali para receber Samuel. Davi estava cuidando das ovelhas da família. Ele era o menor, ele era um menino franzinho, que não tinha talvez uma boa aparência como Aminadab, Eliabe e o outro irmão, que até mesmo impressionou Samuel pelo porte físico. Nem mesmo então o seu próprio pai confiou em deixar Davi ali. Ele pode não ter sido
inteligente o suficiente para deixar as ovelhas sem um dia saírem para a sua rotina e deixado Davi ali, como ele pode também ter achado que Davi nunca seria o escolhido. Samuel até mesmo ficou um tanto quanto impressionado com a fisionomia dos irmãos de Davi, mas o Senhor disse a ele: olha, você vê por fora, eu vejo por dentro. A celebração só acontece depois que todos os filhos de Jessé estiverem reunidos. E aí ele se manifestou. E Jessé disse: há ainda o mais novo, Davi, ele cuida das poucas ovelhas da família, mande buscá-lo. Quando Davi entrou no ambiente de Saul, e as nações implacáveis vinham contra Judá, Filístia, Moabe, Amon, Edom e outras mais, os sírios até se reuniam, mesmo se odiando, para tentar derrubar Israel. E Saul, o rei, era representado por Davi, diríamos que o ministro da defesa na época, o líder do exército. Davi voltava com os lauréis da vitória, o povo aclamava Davi, porque via o Espírito de Deus na vida de Davi. Saul não tinha esta compreensão, porque estava cego espiritualmente, e ele passou a perseguir de forma implacável Davi, não conseguindo entender que a representatividade maior ali era ele, Saul. Davi era um líder nato, sim, mas o rei era Saul. Então ele deveria pensar ao inverso: olha, eu sou... E Davi precisava deixar o palácio, o seu posto de líder do exército, para fugir até pelas cavernas, porque senão ele morreria. Saul era implacável de mal. Em outro momento, estando já governando, Davi precisou deixar o palácio para fugir do seu próprio filho Absalão, que persuadiu o povo, fazendo-se de bonzinho, persuadiu o povo a estar do lado dele, criou ali uma contenda, uma divisão no meio da nação, para poder usurpar-se do trono, tomar posse do que ele achava que seria dele, até pela ordem de filho que ele desfrutava. Então ele achou que seria o posto dele, poderia ter sido sim, se ele tivesse esperado no Senhor. Nós não precisamos correr atrás do que Deus nos prometeu ou do que é nosso. No lugar onde nós estivermos, e Davi é um exemplo firme e forte, como eu acabei de citar, o Senhor vai mandar nos chamar, vai criar uma história, e nós vamos chegar onde Ele determinou. Eu não preciso perseguir, eu não preciso mentir, eu não preciso me justificar, eu não preciso prejudicar, eu não preciso espalhar ninguém que esteja do meu lado, porque acho eu que está me atrapalhando. Não. De forma nenhuma. Eu não gosto muito desse tipo de expressão, mas eu vou usá-la agora. Se Deus tiver que usar, ou quando vai usar, até mesmo o inimigo, que o nome dele eu não vou citar, até o inimigo é obrigado a fazer o que Deus determinou. Então eu não preciso tirar ninguém de uma cadeira, achando que aquela cadeira é minha, e ela realmente pode ser, para poder sentar na cadeira. O Senhor que cria o caminho e me leva até ali de forma pacífica e organizada. Então Davi tinha alguns instantes na sua vida bem difíceis de serem digeridos, principalmente porque ele era o rei segundo o coração de Deus, escolhido para reinar. Como pode uma coisa dessa? Irmã, você está com uma roupa escura, do lado do irmão moreno que estava servindo ceia aqui, que está de terno e gravata. Eu quero que você levante a sua mão, por gentileza. Isto, a irmã mesmo. O nosso Deus vai fazer um milagre de cura a favor da senhora esta manhã aqui, certo? Ele está tocando na pressão arterial da irmã, normalizando a pressão arterial da irmã.
O Senhor manda eu dizer que as tonturas, as dores nos olhos que a irmã sente, as pontadas na cabeça, o mal-estar, o formigamento nas mãos, às vezes nos pés, eles são desajustes de uma pressão bem perigosa e, principalmente, há uma probabilidade de uma obstrução em uma das veias aqui assim, que é onde vem mais o mal-estar. Mas o Senhor está desobstruindo esta veia aqui. A quantidade de sangue que deve ser irrigada vai normalizar a partir de agora, as pontadas vão sumir, as inflamações neurológicas que estão aí provocadas por esta pulsão forte do sangue, não conseguir resolver o problema, vão sumir agora, todos os demais sintomas também, e o nome do nosso Deus será glorificado na tua saúde. Eu digo, debaixo do nome de Jesus Cristo e na autoridade deste nome, tu estás sendo curada de forma instantânea e Deus será glorificado nesta história. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Davi precisava resolver as situações em algum momento fugindo. É difícil compreender, né? O palácio era governado por Davi. O seu próprio filho causa um problema constrangedor, difícil. Imagine no meio do povo a especulação, porque Absalão ficava na porta da cidade, onde o rei iria julgar as causas, e quando as pessoas traziam as causas a serem julgadas, ele dizia, olha, meu pai está ocupado, ou meu pai não vai falar a mesma linguagem de vocês, e julgava aquelas causas de acordo com o benefício que ela poderia trazer para ele. E com isso, ele ia agaranhando quantidade de pessoas cegas, que também demonstravam a maldade que estava no coração, e unidas com Absalão, tentaram usurpar o trono de Davi. E Davi precisou sair. Deus não poderia ter resolvido aquele problema de uma outra maneira? Sem que Davi passasse por esse processo de humilhação? Porque imagine os demais, ou até mesmo o próprio povo que uniu-se a Absalão. Inclusive o nome do Senhor fica aí a ser questionado. Mas Deus não é com ele? Mas Deus não o escolheu? Mas não estava tão bem o que ele estava fazendo aqui? Mas é a sua própria família, então é uma condição difícil. E Davi precisa afastar-se. Dali ele extrai o Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, em que ele diz assim, fugindo do seu filho, escondido na caverna, ele diz, em paz eu vou dormir, em paz eu vou me deitar, vou dormir porque o Senhor me faz repousar em segurança. O que faríamos? Iríamos murmurar, reclamar, xingar o filho? No mais profundo da terra, ou do lugar escondido que eu esteja, me enxerga aqui, Senhor, porque o meu era um momento em que ele dependia única e exclusivamente de Deus. Se nós dermos uma olhada no Velho Testamento, nós vamos ver homens que estavam longe da sua terra, em algum momento fugidos ou até obedecendo a Deus, como Abraão, e absolutamente debaixo de projetos de Deus. Nós não somos isentos das dificuldades, das decepções, mesmo trilhando o caminho elaborado por Deus. Elas serão parte integrante da vitória, porque elas vão nos fortalecer, vão gerar em nós a resiliência, a confiança, a estabilidade emocional, vai moldar melhor o nosso caráter cristão. Se não, irmãos, as coisas muito fáceis, muito simples, nos levam a desvalorizar. É do ser humano isso. Nos leva a desvalorizar as coisas. Não há o gostinho da conquista. E Davi diz, Senhor, eu estou aqui, olha, escondido na caverna,
fugido do meu filho. Que seja, então, neste momento que ele tenha escrito, mas aqui eu clamo, eu grito por socorro, porque o meu coração está exausto e desfalecido. Nós chegamos a momentos de verdadeiros picos das decepções da vida e das lutas que nos faz estar exausto. Mas são nestes momentos de fraqueza que nós descobrimos a fortaleza que temos e a fortaleza que somos. Porque é a hora que nós vamos orar. E não existe uma oração que não seja ouvida. Até quando a resposta for não, nós vamos entender pelo Espírito que era o melhor de Deus, porque se ele disser não, é que ele tinha coisa maior, melhor, um tempo ainda mais recorde para nos dar a conquista. E Davi abre o seu coração. Olha, se nós não tomamos cuidado conosco, o velho homem dentro de nós nos transforma em orgulhosos, arrogantes, independentes, principalmente quando temos as forças próprias para suprir que sejam necessidades básicas. Todas são providenciais de Deus, mas nós nos esquecemos. Aqui está um homem, segundo o coração de Deus, e o rei de Israel, dizendo: Deus, meu coração desfaleceu, eu dependo totalmente de ti. Se nós formos buscando a etimologia da palavra, os sinônimos, as variantes, nós vamos ver que Davi poderia estar até em um processo depressivo, ou seja, uma angústia terrível, uma aflição na alma, um desespero, uma falta de expectativa, mas ele lembrou-se que o Senhor poderia respondê-lo, e ele foi mostrar ao Senhor, e Deus já sabia de tudo, porque ele sabe de tudo. O próprio Davi, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, se eu descer ao abismo, ali o Senhor vai me ver, se eu subir ao mais alto dos céus, ali o Senhor também vai me ver, se eu me esconder num lugar escuro, o Senhor me enxerga, porque as trevas e a luz brilham como o dia diante do Senhor. Então não tem para onde eu fugir. Se eu descer ao mais profundo dos mares, ali também o Senhor me enxerga. Então vem aqui, Senhor, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa errada e me coloca novamente no caminho certo. Como pode? É um paradoxo. É viver os momentos e a oportunidade que Deus nos concede. Porque Davi tinha conhecimento de causa, mas agora ele diz assim: meu coração está desfalecido, estou exausto. Tenha de mim misericórdia aqui. E como eu estava seguindo um raciocínio, às vezes nós, com o velho homem, não conseguimos expressar para o Senhor as nossas necessidades. Nos valemos de um posto, nos valemos de um tempo de experiência com Deus, na conversão. E olha, e a Bíblia me diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Mas o velho homem nos faz sentirmos-nos orgulhosos. Opa, pera lá. Ou nós queremos demonstrar, eu não estou dizendo para você chegar aqui e demonstrar as suas falhas a todos. A Bíblia me diz para eu comunicar e pedir ajuda. Não chegar aqui demonstrando: ai, eu sou o último da fila aqui. Não. Mas nós precisamos um coração contrito e abatido, o Senhor não desprezará. E Davi disse: Deus, eu estou exausto da luta, abatido, angustiado, mas eu confio. E eu quero te pedir, me leva a uma rocha que seja essa mais alta do que eu, porque apesar de tudo que eu estou passando, o meu refúgio tem sido o Senhor, e uma torre contra o inimigo também tem sido o Senhor. Ou seja, Davi dizia: eu estou vivo, eu estou vivo, eu já vivi coisas piores, e eu quero recorrer a esta rocha. A rocha que nós temos hoje é Jesus Cristo. E nós acabamos de celebrar
que dela saiu água, a água viva, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós acabamos de celebrar esta redenção. E Davi gritou isso ao Senhor. Só que no mesmo tempo ele dizia assim: eu também, Deus, sei que eu posso estar habitando no teu tabernáculo, naquilo que agora me é possível. Eu deposito a minha confiança. Eu posso não estar enxergando a rocha, mas eu sei que o Senhor é o meu refúgio dentro da minha pouca possibilidade, aqui na caverna, aqui no deserto, fugindo dos meus inimigos, do meu próprio filho que seja. Eu sei que eu vou habitar no teu tabernáculo e eu vou estar oculto, escondido debaixo das tuas asas. Davi dizia assim: independente de tudo, eu estou protegido. Mesmo que com pouca coisa que me é possível agora como recurso, eu estou debaixo das asas protetoras do Senhor. E Deus está no comando de todas as coisas. Davi tinha estabilidade emocional, segurança naquilo que ele enxergava. O alto refúgio era um pedido, uma alternativa no aspecto de rocha. Me tira daqui, me leva mais alto. Mas mesmo eu não enxergando isso, eu vou habitar aqui, olha, na tua casa, debaixo das tuas asas, onde eu estou, escondido na caverna de Adulão, ou lá no deserto de Zif, ou fugindo dos meus inimigos que se uniram para me derrotar. Eu sei que o Senhor estará do meu lado. E que isto... E que este momento não fugiu do controle do Senhor. Não fugiu. Meu querido, aqui olha, na primeira fileira aí de cadeiras da galeria, levante a sua mão. O irmão, isto. Faça assim, só para eu enxergar e ser distinguido. Deus está fazendo um movimento de cura a teu favor esta manhã também. A mão do nosso Deus está estendida sobre os teus batimentos cardíacos. Eles estão descompensados, desequilibrados. Isto também é um processo de ordem emocional. O irmão tem passado por instantes de pressão e tem que tomar decisões à flor da pele em algum momento, não pode errar, já se sente um tanto quanto inseguro. Eu não vou te expor porque não servimos um Deus que expõe. Já se sente um tanto quanto inseguro em relação ao amanhã. Os planos parece que estão precisando ser abortados, algumas situações deixando a desejar. Mexeu na tua saúde cardiológica, mexeu na tua saúde intestinal, na condição gástrica também. Até o suco gástrico ficou mais grosso e mais forte, gerando azia, má digestão, mas a mão de Deus está estendida sobre a tua saúde esta manhã. Ele vai restaurar a tua saúde. E Deus manda eu te dizer que Ele tem o poder de mudar tudo agora. Ele não vai mudar nada agora. Entenda a minha situação aqui, mas ele vai mostrar ao irmão que ele está no controle, porque ele vai passar a envergonhar os teus inimigos do jeito que as coisas estão, e depois ele vai mudar a página e o nome dele vai ser exaltado no negócio. Aleluia, o irmão vai administrar melhor este conflito, esta injustiça, com saúde, vai enxergar e ter discernimento que Deus está trabalhando por ti para o amanhã, e nos 74 próximos dias aí ele vai demonstrar a fidelidade e a misericórdia para contigo. Descansa, aleluia. Davi, ele disse, olha, eu vou continuar aqui, porque eu sei que o Senhor é comigo. E quando ele diz isso, ele se sente mais do que seguro. A oração se torna
uma oração de gratidão, e Davi começa a lembrar-se das promessas que Deus tinha feito para ele. Quando Jeremias olhou para Jerusalém destruída, porque dos poucos profetas que tiveram a oportunidade de ver o cumprimento das suas mensagens, foi Jeremias. Isaías viu o mínimo. E o conteúdo de Isaías é tremendo, porque 700 anos antes, ele ergueu a voz em Judá e disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades, as suas pisaduras, a injustiça que ele sofreu nos trouxe cura. Aí ele diz assim: o trabalho da alma dele, todo o sofrimento, ele vai ver, ele vai ficar satisfeito. E ele retorna e distribui os despojos da conquista com os conquistados. Ele enxergava hoje a nossa celebração. Mas Isaías não teve o prazer de ver muita coisa. Jeremias teve o prazer. E quando ele olhou, porque o Senhor disse para ele: eu vou destruir. E tem profeta por aí dizendo que a destruição não será total e que a possibilidade do cativeiro vai ser de algum pouquinho tempo, 3 meses. Mas você vai dizer que serão 70 anos, mas que os meus pensamentos são bons para o meu povo. E quando Jeremias olhou e viu Jerusalém destruída, ele escreveu o livro de Lamentações. Aí ele disse assim: tão populosa outrora, formosa, com um templo que era uma das maravilhas do mundo antigo. Mas ao mesmo tempo, quando viu tudo isso, ele disse assim: Jeremias, coloca a tua boca no pó, porque aí surge esperança. Aí ele disse: Senhor, mostra para mim, me traz à memória palavras boas que o Senhor tenha me dito, que elas vão me fortalecer neste instante difícil aqui. Quando Davi foi olhar para dentro dele e lembrar-se das promessas que Deus tinha feito e do que o Senhor tinha prometido para a sua descendência, Deus disse a Davi: não faltará no trono um descendente teu para governar. E era uma promessa, está lá em Gênesis 49, quando Jacó chamou os seus filhos e chamou o 4º filho dele com Leia, que quando Leia teve, disse: agora ele esquece Raquel, e não foi o que aconteceu. Ele disse assim: olha, o cetro do domínio legislador não sairá das mãos de Judá, desta tribo, não sairá das mãos desta tribo, e dela vai nascer a redenção para Israel. Em outras palavras, Davi então começou a lembrar-se do que Deus tinha falado. E aí ele começa a orar, inclusive lembrando-se dessas promessas e pedindo ao Senhor: não permita que eu me desanime e que as próximas gerações minhas não desfrutem desta promessa ou não entendam os fatos que estão acontecendo agora. Senhor, eu te peço que o Senhor prepare as minhas próximas gerações para entender que nós somos vitoriosos e escolhidos, mas nós não somos isentos de luta e dificuldade. Quantas promessas Deus tem te feito? Bom, não temas, está lá 365 vezes na Bíblia. É coincidência? Não é. Então a primeira de hoje é: não temas. Não tenha medo de nada. Você já deve levantar dizendo: eu não devo temer o que me possa fazer o homem, porque o Senhor está do meu lado. Começa por aí. Não temas. E agora Davi diz assim: Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. E o Senhor conhece os meus propósitos, os meus votos, o meu desejo. E o Senhor sabe também que me fez promessa de que a minha herança, os meus filhos, as próximas gerações que terão o meu sangue, elas também vão temer o teu nome.
É uma promessa que o Senhor me fez. E eu sei que o Senhor vai prolongar os dias do rei. E os seus anos virão sobre muitas gerações. Ele enxergava hoje. Ele enxergava a mensagem messiânica que nós acabamos de comemorar. Passou-se inúmeras gerações, prevaleceu a palavra de Deus, e nós estamos aqui celebrando a nossa redenção, e com a certeza que nós somos abençoados, e que a nossa geração vindoura, caso Jesus não venha, também é abençoada, está debaixo da promessa de Deus para nós. Tua casa está debaixo da promessa do Senhor. Praga nenhuma chegará à tua tenda. É uma promessa de Deus. Tua casa está debaixo da promessa que o Senhor te faz. Você e a tua casa vai servir ao Senhor, ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É contraditório hoje. Você está na caverna do descrédito, na caverna correndo, talvez da própria família, mas aqui está a palavra do Senhor. E diz assim ainda: permanece firme e para sempre diante de Deus, porque a tua misericórdia vai seguir aqueles que continuam confiando. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. A cédula do pecado que me acusava, e eu amo quando o escritor aos Hebreus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele nos abriu a entrada do templo sem nenhuma regra mais que precisa ser observada, ou seja, eu não precisei trazer aqui um animalzinho, porque Jesus se fez sacrifício por mim, entrando no templo, perdoando os nossos pecados, e a garantia é que até a consciência pesada que o pecado deixa, porque o pecado deixa a consciência pesada, Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário. E Davi está dizendo assim: a tua misericórdia vai seguir, Senhor, as gerações futuras, e através do Messias eles vão acreditar nesta infinita graça. Perdoado, resgatado. E para concluir, ele diz assim: por isso, Senhor, confiando estável e seguro, com salmos eu canto eternamente ou perpetuamente, salmodiando o teu nome, pagando os meus votos dia após dia, sendo fiel ao Senhor em tudo, cumprindo os meus propósitos. Voto é algo fortíssimo. Se você tem um voto, cumpra, porque é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Propriamente, não podemos dizer que Davi tinha feito um voto, mas ele dizia: Senhor, eu confiei na promessa, eu sei que eu fui escolhido. E dia a dia, inclusive a minha geração, continuará nesse propósito de te servir, de te adorar, de te agradecer, de engrandecer o teu nome, de levar esta palavra, porque nós somos pregadores da palavra de Deus, levando o evangelho de salvação. E isto, inclusive, a nossa conduta diária pode testificar aos demais. E Davi dizia: eu vou continuar adorando. Eu vou continuar exaltando. Eu vou continuar escrevendo salmos de louvor para a tua casa. Porque eu estou seguro que o Senhor é comigo e que vai me dar vitória. Aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós não viemos aqui comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de vinho ou suco de uva. Não. Nós viemos aqui celebrar a nossa redenção. Resposta desta oração de Davi. Viu? Que coisa profunda? Resposta desta oração aqui. Deus honrou Davi e cumpriu o seu propósito para o homem. Não ficou frustrado o plano de Deus para a humanidade. Em Jesus se cumpriu.
Há um louvor na harpa, o 456, que diz que ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou. E quando Davi diz que isto é eterno, também ele nos leva a enxergar o Salmo 124, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Entrai pelas portas dele com cânticos de louvor, louvai e bendizei o seu nome. É a entrada da igreja no céu para louvar eternamente ao Senhor, conquistada por Jesus na cruz do Calvário, resposta da oração de Davi. Aí, para mim concluir, sabe o que acontece conosco? Nós oramos de manhã. Se Deus não responder, começa um show de murmuração, de reclamação. Nós ouvimos uma promessa de Deus pela palavra, que ela é suprema em tudo, ou através de uma mensagem profética que Deus está usando alguém. Não cumpriu, pronto. Nós já começamos a reclamar, já tarjamos a pessoa, colocamos até ela em condição constrangedora, porque nós queremos tudo de forma imediata. E Deus, o nome dele é Já, o Salmo 68 diz isso. Mas ele tem sempre o melhor tempo. E como nós temos dificuldade de administrar os tempos oportunos de Deus para nós, nós queremos tudo agora. Nós queremos tudo agora. E aqui, olha, gerações e mais gerações passaram-se. E esta oração foi ouvida. Eu sou fruto de resposta de oração dos meus avós. Eu sou fruto de resposta de oração dos meus pais. Se Jesus não voltar amanhã, minhas filhas gerarão frutos de resposta de oração dos bisavós, dos avós, nossos, meus, os pais, eu e minha esposa. Porque essa é a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus nos acompanha de geração em geração. Mas nós queremos tudo agora. E nos esquecemos que uma oração, olha, milenar, feita neste salmo, por um homem que reconhece estar desfalecido no início, exausto da luta, escondido, diríamos, do próprio filho ou do rei, ao qual ele só ajudou, deixando até a esposa, e o rei era sogro dele. Mas um homem experiente, e que à medida que começa a orar e reconhecer a dependência, as coisas mudam, como eu disse, a partir do verso 4. E o vocábulo nos faz entender, e se nós formos ver realmente, parece que Davi recebe um up. Comece a orar de manhã. Quando aquela oração passa a fazer efeito, de cordeirinho você se torna um leão, para enfrentar o dia a dia, porque é seguro, o leão de Judá está do meu lado, eu serei mais do que vitorioso. Não importa se hoje ou se amanhã, eu sei que isto não vai durar para sempre. Davi muda por completo, e Deus o honra, dando a ele vitória naquele instante, mas também nos incluindo nesta oração. Você está incluso aqui, eu estou incluso aqui. As gerações futuras, e não é descendência de Abraão, mas ela foi enxertada na oliveira verdadeira, Jesus Cristo, os gentios. E Isaías diz assim: eu fui achado por um povo que não me buscou e que não tinha recebido a promessa. 65 de Isaías. Então nós nos tornamos redimidos e enxertados na oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Resposta da oração de Davi. A tua e a minha, a nossa geração é abençoada, e a confirmação acabou de ser dita, acabou de ser participado aqui, a celebração ao Senhor. Que Deus nos alcance, meus irmãos, e que tenhamos esta segurança e esta confiança